da saúde. No mundo em que todo mundo parece estar conectado, 1 em cada 6 pessoas é afetada pela solidão. E os resultados são profundos para a saúde física e emocional. Viver sozinho é tão perigoso quanto fumar todos os dias 15 cigarros. A solidão e o isolamento estão associados a cerca de 100 mortes por hora no mundo, um buraco que não é preenchido por redes sociais. A solidão é o desafio que define a nossa era. Este é o meu desejo, Senhor, de honrar com meu coração, te adorar. Oh,
cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim, toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim, faze o teu querer em mim, faze o teu querer em mim. Bom dia. Como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Que privilégio nós estarmos aqui. E você está aqui hoje, você sabe por quê? Porque o Senhor te chamou até aqui. É o Senhor quem nos chama para participar da vida dele. Não existe desejo mais precioso do que nós acabamos de cantar, de nós termos um coração totalmente consagrado ao Senhor. Esse é o desejo que Deus tem para o seu coração, que o seu coração seja totalmente dele. Porque não existe nada mais satisfatório do que pertencermos ao Senhor. E é por isso que Ele nos chama até aqui. Para Ele declarar para nós: eu sou o Deus de vocês. Vocês são o meu povo. E essa é a vida verdadeira. Amém? Quero ler com vocês o Salmo 147, versículos de 1 a 7, para nós começarmos o nosso encontro. Quero convidar você a ficar de pé. E eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares. E eu convido os irmãos a fazer a leitura dos versos pares. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Leamos juntos, versículo 7. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. O Salmo de número 147 exalta a grandeza de Deus. É impossível medir o entendimento de Deus. Ele é aquele que chama cada estrela pelo nome. Esse é o nosso Deus. E como é agradável e próprio louvá-lo. Esse é o convite do Salmo. Cantem, louvem, porque grande é o nosso Deus. É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos criou. Ele é digno de louvor. É próprio e agradável louvar a Deus. A verdadeira alegria está em vivermos em louvor e glórias a Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós vamos cantar, nós vamos engrandecer o nosso Deus, porque grande é o nosso Deus. Quem tem poder sobre o pecado?
traz paz ao caos dos homens. És escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha dor, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto o que hoje sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Suas vozes. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha dor, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto porque hoje sou. Suas vozes, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto o que hoje livre sou. Pai querido, essa manhã é tempo de alegria, assim. É tempo de regozijo, é tempo de louvor, porque a sua graça nos alcançou. Aleluia, Senhor. Nós não somos mais os mesmos, Senhor. A sua graça nos alcançou por meio do sacrifício de Cristo, onde Ele levou a nossa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Aleluia. Por isso não é vã a nossa fé e não é vã a nossa esperança, porque o nosso Senhor vive. E por isso nós celebramos aqui essa manhã. Não há mais nada a temer, Senhor, porque Cristo venceu a morte. Não há mais nada a temer, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, aquilo que nos aflige. Não há mais nada a temer, porque Cristo derrotou o nosso inimigo, o acusador. Onde nós temos agora a declaração do Evangelho, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Pai querido, é tempo de alegria essa manhã. E é seu povo aqui presente para declarar que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Não existe alegria maior do que pertencermos ao Senhor.
Não existe ninguém como o nosso Deus, grande como o nosso Deus, que chama cada estrela pelo nome, cujo entendimento não pode ser medido, mas ao mesmo tempo, apesar dessa grandeza, Ele sustenta os seus. Louvado seja o seu nome pela sua presença no meio de nós. Edifica o seu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar? Quero ler com vocês Neemias, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Neemias, nesse exato momento aqui do texto, ele está numa cidade chamada Suzã, no Império Persa. Ele recebe uma notícia do seu irmão que os muros de Jerusalém ainda estavam destruídos pelo fogo. E essa notícia que eles trazem para Neemias, a partir do versículo 3, que segue-se com uma confissão que Neemias faz diante de Deus. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, leiamos juntos: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Que eu pedi para nós lermos juntos esses versos, porque esse tempo de confissão é um tempo de confissão comunitário, onde nós como povo declaramos, confessamos: Senhor, nós temos desobedecido aos seus decretos, nós não somos fiéis à sua lei. Nós estamos estudando os 10 mandamentos aqui pela manhã, onde a lei de Deus traz à luz o nosso pecado, onde a lei de Deus mostra que existe algo muito errado dentro de nós. E essa é a confissão que Neemias está fazendo: Senhor, a gente está passando por essa situação porque nós temos pecado contra o Senhor. Nós não temos sido fiéis ao Senhor. E essa é a declaração quando nós confessamos os nossos pecados. Nós não temos obedecido às leis de Deus. Nós somos infiéis. Nós somos incapazes de fazer isso. Mas aí vem Jesus, o perfeito Salvador, que faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele obedece toda a lei de Deus. E ainda na cruz carrega o preço de todos os nossos pecados, a condenação da ira de Deus pelo pecado, do meu pecado e o seu pecado. Então esse momento é um momento: Senhor, o seu povo tem agido com infidelidade, inclusive eu. E nós confessamos e recebemos da parte do Senhor o perdão, para vivermos uma nova vida, uma vida que agora é vivida para a glória de Deus. Então eu convido você a fechar os seus olhos, a confessar diante de Deus os seus pecados, os seus erros, os seus desvios, os seus crimes. Peça para Deus sondar o seu coração, para Ele mostrar: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau aqui, e guia-me pelo reto caminho. Ore ao Senhor, fale com Ele. E depois nós vamos quebrar o silêncio com uma canção.
certo descanso neste viver. Isso devam amigo, que só por ele eu posso viver. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Suas mãos, ele é Jesus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Isso não depende de você, não depende das suas lágrimas, não depende das suas emoções, depende daquilo que Cristo fez. Depende do que Cristo fez. Por isso nossos pecados eles estão perdoados. E por isso que Ele nos convida agora a viver uma nova vida. Uma vida de santidade, uma vida para a glória do meu nome. Amém? Vou ler mais um texto com vocês. Salmo 146, versículos de 1 a 6. Um salmo bem propício para os nossos tempos. Vocês vão entender por quê. Quero convidar vocês a fazerem essa leitura junto comigo em uma só voz. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Não confie em príncipes. Não confie em políticos. São incapazes de salvar. Um dia eles estão vivos, no outro dia eles estão mortos, seus planos vão para a terra. Mas é feliz aquele que confia no Senhor, cujo auxílio é o Deus de Israel.
Aquele que criou todas as coisas, que fez os céus e a terra, e que, diferente dos políticos, esse sim mantém a sua fidelidade por todas as gerações. Esse sim cumpre tudo aquilo que ele determinou. É nele que deve estar a sua confiança. Ele é o seu auxílio. E por isso nós ofertamos. E por isso nós somos generosos, porque nós cremos que quem nos sustenta, quem tudo provê, quem auxilia é o próprio Deus. Eu não preciso ser avarento. Eu não preciso reter para mim aquilo que nem é meu, é de Deus. Nós somos generosos porque nós confiamos que tem alguém que nos sustenta, e esse alguém é o nosso Deus. Amém? Convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto nós cantamos, se você veio preparado, você pode dedicar ao Senhor o seu dízimo e sua oferta. Segurança tem Jesus.
presbítero José Carlos, fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela noite que passou, pelo dia que chegou, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, olhando a rosto, a afeição de cada um dos nossos irmãos aqui, alegres e felizes, que vieram aqui, ó Deus, prestar culto ao Senhor. Ó Deus, é motivo de muita alegria. Mas a alegria maior, Senhor Jesus, é de ter sentido a Tua presença junto conosco. Saber que o Senhor está conosco, saber que o Senhor é o nosso Deus em quem nós podemos confiar, saber que é um Deus que precisa, o Deus que sempre está, o Deus atrás de nós, que está sempre tendo paciência conosco, apesar de sermos pessoas pecadoras. Louvado seja o Teu nome, todo louvor, toda honra, toda gratidão a Ti, Senhor Jesus, o nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado por esses momentos aqui, de sentir a Tua presença, de estudar a Tua palavra, de ver a presença de cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã. Ó Pai, é muito gostoso, é muito bom estar com o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Você pode sentar? Maravilha, gente. Quero fazer a leitura com vocês da pergunta de número 35 do breve catecismo que nós temos lido todo domingo para nossa edificação. Também para motivar você a fazer parte dos nossos estudos bíblicos que acontecem todo domingo às 9 horas da manhã. Nós temos lido aqui, lembrando que o culto não é apenas um tempo de celebração, mas um tempo de edificação, onde aqui você está sendo formado como discípulo de Jesus. E por isso você participa ativamente desse encontro. Por isso eu motivo você a participar das leituras, porque você não é mero espectador, você está participando ativamente desse culto. Então, o que é santificação? Pergunta de número 35, leiamos juntos. É a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Isso é santificação, né? E olha só que curioso, é obra da livre graça de Deus. A gente tem a falsa compreensão, não, agora Jesus me perdoou, Ele me salvou, agora é comigo. Não, continua sendo obra da livre graça de Deus. Você é participante, mas é obra da livre graça de Deus. O maior interessado em que você seja parecido com Jesus Cristo, o maior interessado que você morra para o pecado e viva para a retidão é o próprio Deus. O Espírito Santo está empenhado em fazer essa obra no seu e no meu coração. É obra da livre graça de Deus. Quem quer nos tornar santos é Ele, e Ele nos chama a fazer parte disso, bom? Lembrando nossa agenda, terça-feira, 19 horas, nós temos o nosso encontro de oração, tá? Então, se você pode, participa com a gente desse tempo onde nós estamos aprendendo a orar juntos e colhemos muitos frutos de oração desses momentos que nós partilhamos, tá? Quarta-feira, 14h30, encontro na Casa da Marina, tá? Você é convidado a participar com a gente. Às vezes você não pode fazer parte do pequeno grupo à noite, mas à tarde tem pequeno grupo na Marina e nós estamos igualmente estudando o Apocalipse, tá? E 19h30, nosso pequeno grupo. Se você ainda não conhece o pequeno grupo, você é convidado a participar, tá? Na casa do Rogério, da Neia. A casa está ficando cheia já, tem gente até no teto pendurado, mas é bom demais, participa com a gente. Sábado, 15 horas, aula de teclado e aula de violão, tá? Se você conhece alguém que queira fazer, divulgue essa informação, tá? Lembrando, gente, nosso projeto de reforma, para nós sonharmos aí juntos, sempre, compartilhando aqui para nós sonharmos, ficarmos animados com isso aqui. Previsão é que a gente deu o pontapé já no final desse mês, então ore por isso, tá? Daqui a pouco vai vir o projeto pronto, tá? Daqui a pouco, Mari, calma aí. A gente vai consertar uma gafe que a gente cometeu, que só as mulheres enxergam. O arquiteto é um homem, gente, então ele não tem um olhar feminino, né? Então ele cometeu umas gafes nesse projeto, mas tudo bem, tudo certo.
Gente, semana passada estávamos com menos de 30 mil. Essa semana chegamos em 31 mil reais. Eita, olha que maravilha, tá? Então estamos alcançando aí a nossa meta. E como diz a ex-presidente Dilma, se a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Então, gente, maravilha, continuem orando por isso, tá? Esse é um sonho que nós temos, se possível contribua, compartilhe esse projeto, tá? Em breve nós teremos nosso espaço ali reformado. Quero chamar as crianças aqui na frente e chamar também a Deníria, né? Hoje é dia das crianças. E como dia das crianças, nós temos uma lembrança especial para as crianças, tá? Uma lembrança que talvez os pais não gostem, né? Mas depois vocês brigam comigo, tá? Porque o que criança gosta? Doce, chocolate, tá? Vou pedir para a Deníria fazer a entrega dos bis para as crianças. Tem uma caixinha para cada um, tá? Uma caixa para cada um. Uma embalagem para cada um. Quero ver vocês compartilharem com todo mundo no final, hein? Boa, Valentina, viu? A Valentina aprendeu que é um discípulo de Jesus. Tem que repartir, tem que compartilhar. Gente, quero fazer uma oração especial pela vida das crianças hoje. Hoje é dia das crianças, oficialmente, dia 12 de outubro. E eu quero convidar você a ficar de pé, a estender suas mãos para cá. Nós vamos abençoar as crianças da nossa igreja. Como diz o Senhor Jesus Cristo, delas é o reino dos céus. Vamos orar? Senhor Jesus, bendizemos, louvamos o seu nome pela vida das crianças da nossa igreja. Louvamos o seu nome pela vida da Ana, Senhor, pela vida do Heitor, da Valentina, da Eloá, do Bruno, da Radassa. Bendizemos o seu nome pela vida delas no nosso meio. É o Senhor quem as convida a fazer parte do seu reino, porque elas são igualmente amadas pelo Senhor. Elas igualmente fazem parte do seu povo, Senhor. E nós nos alegramos, Senhor. E pedimos em nome de Jesus que o seu Espírito Santo esteja sobre elas, ministrando em seus corações, comunicando a elas a verdade, conduzindo-as à verdade, para que desde cedo, Senhor, elas sejam crianças santas, que caminhem, Senhor, trilhando os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, que desde agora, que elas aprendam a amar o Senhor, a encontrar satisfação no Senhor. Senhor, a nossa igreja, nós oramos aqui para que o Senhor as livre do mal, que o Senhor as livre, Senhor, das ciladas do maligno, Senhor, que querem roubar delas, Senhor, a santidade, que querem perverter os caminhos delas, Senhor, em nome de Jesus, livra as nossas crianças do mal, que elas sejam santas, desde já luz para o mundo, bênção para as nações. Nós as consagramos diante do Senhor, elas são suas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Bola para vocês. Então, gente, neste mês nós estamos conversando sobre essa nova série de mensagens, coletivamente solitários. Então, nós, semana passada, apresentamos dados que afirmam que nós temos vivido naquilo que é conhecido como epidemia da solidão. O tempo que nós vivemos é conhecido como epidemia da solidão, onde 1 a cada 6 pessoas se sente terrivelmente solitária. Nós estamos falando de um pouco mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo que se sentem sozinhas, que se sentem solitárias. A solidão ela é a causa de 870 mil mortes por ano ao redor do mundo. É o contexto que nós estamos vivendo. O grande lema que nós alcançamos como sociedade moderna é a individualidade. Não é? Nós nos orgulhamos da privacidade, da individualidade. Mas o individualismo nos levou a esse problema. Nós nos sentimos terrivelmente sozinhos. Isso é um problema. Essa é a realidade que nós vivemos. Essa é a realidade que alguns de nós aqui podem estar enfrentando.
Como parte do povo de Deus, você pode estar enfrentando isso. Essa é a angústia do mundo. A angústia do mundo é: será que tem alguém que se importa comigo? Será que existe algum sentido nessa vida? Essa é a angústia do mundo. E o que nós queremos mostrar à luz das Escrituras é que sim, as Escrituras, elas têm resposta para a solidão. As Escrituras possuem respostas para as piores angústias do seu coração. Para as maiores angústias, Deus tem uma resposta para o seu coração a partir da sua palavra. E uma das respostas que as Escrituras oferecem para nós, para a solidão, é a comunhão e a amizade. E é isso que nós estamos ressaltando aqui. Qual que é a resposta das Escrituras para a solidão? A comunhão. Naquilo que nós estamos fazendo aqui. Nesse momento onde nós nos conectamos, onde nós partilhamos da nossa vida, comunhão e amizade é a resposta das Escrituras. Nós queremos ser um povo conectado uns com os outros, que partilham as dores, as alegrias. Isso é resposta para a solidão. Se a sociedade moderna criou um problema que é o individualismo, as Escrituras vêm e respondem para nós: não, vocês são chamados para viverem como um povo, viverem juntos, viverem unidos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema incentivo mútuo. Na semana passada nós fomos incentivados a apoiarmos uns aos outros nas nossas crises, mas hoje seremos desafiados a incentivarmos uns aos outros. Se tem uma imagem que traduz aquilo que é a vida cristã, é uma maratona. Eu e você estamos numa maratona onde o grande desafio é nós chegarmos na linha de chegada. Onde o grande desafio, como vai dizer o apóstolo Paulo, é completar a carreira, combater o bom combate e guardar a fé. Esse é o desafio. Permanecer fiel até o fim. E é uma maratona. E como toda maratona é desgastante, é desafiadora. Mas saiba que você não está correndo sozinho. O desafio é: eu tenho que chegar lá, mas você também tem que chegar lá. Eu tenho que chegar lá, o Paulo Henrique também tem que chegar lá. A Dani tem que chegar lá, o Rogério tem que chegar lá. E o que a gente faz? Eu não corro sozinho. Eu olho para o lado e falo: irmão, está dando cãibra? Bora, continua. Está chegando perto. Vamos, eu te ajudo. Escora aqui. A gente vai chegar junto até o fim. Isso é incentivo mútuo. Nós, como povo de Deus, nós estamos numa maratona onde o grande desafio é cruzarmos a linha de chegada e o nosso desejo é que ninguém fique para trás. E que todo mundo chegue lá. Que ninguém desista no meio do caminho. E para isso nós precisamos incentivar uns aos outros. Então eu quero conversar com vocês sobre esse tema a partir da amizade de Paulo e Timóteo. Uma belíssima amizade à luz das Escrituras, especificamente em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo de 6 a 10. 2 Timóteo 1, de 6 a 10. Deixe aberta aí a sua Bíblia, que já nós vamos fazer a leitura do texto. Mas desde já eu quero passar uma tarefa de casa para vocês. Uma tarefa de casa que vocês precisam fazer ainda essa semana, tá? Depois vocês compartilham comigo o que vocês acharam. Vocês precisam ouvir esse álbum de um cantor chamado Marco Teles, chamado Amado Timóteo. Se você quer indicação de música cristã boa, está aí, ó. Pastor, que música eu tenho que ouvir e tal? Música boa. Escuta o álbum Amado Timóteo, do Marco Teles, onde ele prega o livro de Timóteo de maneira cantada. E já se prepara. Pega o fonezinho, pega um lenço, porque você vai chorar com esse álbum. Maravilhoso, tá? Palavra de Deus cantada, indicação aí para você ouvir durante a sua semana. Mas prepare-se para chorar, tá bom? Depois vocês compartilham comigo o que vocês acharam. Tem no YouTube, tem no Spotify, né? Vocês aí limpando a casa, né? Coloca aí, ouve o álbum, né? Nem vai precisar jogar água no chão, só as lágrimas vão servir. Nossa, que dramático, né? Mas ouçam, gente, bom demais, tá? Então, gente, a segunda carta de Paulo a Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreve. Tá? Eu vou dar um panorama antes de nós entrarmos no texto. Então, enquanto ele escreve essa carta, você tem que ter em mente que ele está preso, ele já está com a sua idade avançada, ele está definhando numa masmorra escura e úmida na cidade de Roma, onde ele está aguardando a sua execução. São as últimas palavras do apóstolo Paulo antes dele ser executado, que segundo a tradição ele foi decapitado. E alguns vão dizer que ele foi martirizado na mesma ocasião que o apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Tá?
É a carta mais humana que o apóstolo Paulo escreve. Você vai se deparar com a humanidade do apóstolo Paulo aqui. Você vai se deparar com uma vulnerabilidade da qual ele nunca demonstrou ao longo das suas cartas, porque ele revela a dor aqui de se sentir sozinho, de se sentir traído, de se sentir abandonado, a dor de se sentir desamparado pelas pessoas, ao mesmo tempo em que ele transmite a convicção de que Deus nunca o abandonou e que ele combateu o bom combate, que ele completou a carreira e guardou a fé. Então você vai ver um misto nessa carta, o apóstolo Paulo lamentando pela dor da traição, pela dor da solidão, ao mesmo tempo a convicção de fé de que Deus nunca o abandonou. E essa é a nossa vida. Esse é o paradoxo que nós vivemos. Ao mesmo tempo que nós temos a profunda convicção de que Deus está presente, que Ele nos sustenta, que Ele nos auxilia, nós sofremos as dores da vida. De nos sentirmos abandonados, traídos, desamparados. Essa é a vida. Esse é um misto que nós vivemos. E essa é a segunda vez que o apóstolo Paulo está preso em Roma. A primeira vez está registrada lá no livro de Atos, capítulo 28. Se você quiser anotar os capítulos para você explorar um pouquinho a história do apóstolo Paulo depois. Lá em Atos 28, onde ele desfrutava de relativa liberdade, porque se tratava de uma prisão domiciliar, onde o guarda romano o acompanhava, mas ele tinha liberdade de receber pessoas em sua casa e pregar o evangelho e o reino de Deus para as pessoas que se aproximavam. Tá? É assim que termina o livro de Atos 28, na primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Só que logo após ele ser liberto da sua prisão domiciliar, ele prosseguiu fazendo suas viagens missionárias, onde alguns acreditam que nesse intervalo entre a primeira e a segunda prisão, ele foi até a Espanha pregar o evangelho. Será que outro Paulo vai para lá? Plantar uma igreja? A Mari vai? Casal Paulo e Mari na Espanha. Então, alguns acreditam que o apóstolo Paulo chegou ao extremo, até ir à Espanha para pregar o evangelho. Não se sabe ao certo onde ele foi preso e capturado, mas cerca de 4 anos após a sua primeira prisão, no ápice da perseguição ordenada pelo imperador Nero, ele é preso, lançado numa masmorra sem qualquer liberdade, é acorrentado enquanto aguarda o julgamento que resultou em sua execução. Esse é o contexto, esse é o cenário. É aqui que o apóstolo Paulo escreve a sua carta. Imagine então o cenário em que ele escreve, as circunstâncias que ele escreve, a dor que ele transmite nessa carta. Já no versículo 15, do capítulo 1, que nós vamos nos concentrar, ele compartilha com seu amigo Timóteo a dor do abandono. Onde ele fala: Timóteo, todos da província da Ásia me abandonaram. E sabe quem ele está falando aqui? A igreja de Éfeso. E no livro de Atos nós temos a história linda, né, do apóstolo Paulo, a despedida que ele faz com os presbíteros, né, todos chorando porque o apóstolo Paulo está indo embora, mas aqui ele vira para Timóteo: Timóteo, todos da província da Ásia me abandonaram. E a igreja de Éfeso era pastoreada por quem? Timóteo. Então olha a dor do apóstolo Paulo: todos da igreja que você pastoreia me abandonaram. Me deixaram sozinho. E ele cita nomes aqui, né? Entre eles, Fígelo e Hermógenes. Nomes de filhos aí para vocês, tá? Que literalmente viraram as costas para o apóstolo Paulo com medo da repressão do Império Romano, ou por se envergonharem de estarem sendo associados a um criminoso. Era vergonha. Eu não quero me associar ao apóstolo Paulo. Ele é considerado um criminoso, condenado pelo Império Romano. Eu não quero ter ligação com esse cara. Ao mesmo tempo, e essa carta é um misto, tá? Ele compartilha a alegria de um irmão chamado Onesíforo, que quando chegou a Roma, ele procurou o apóstolo Paulo até encontrá-lo. Imagina, a masmorra que o apóstolo Paulo estava era bem escondida, então ele procurou incansavelmente o apóstolo Paulo até encontrá-lo. E olha o que ele fez: o animou e o incentivou. E o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Timóteo, diferente dos da província da Ásia, ele não se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, ele me incentivou, ele me animou a permanecer firme. Gente, é nesse contexto que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, onde ele tinha consciência já que, Timóteo, meu tempo chegou. Meu tempo está acabando, meu tempo está se esgotando. E essa carta então serve como incentivo para o jovem Timóteo permanecer fiel ao Evangelho
e continuar proclamando a boa notícia da vitória de Cristo ao mundo. Esse é o objetivo dessa carta. E por isso, gente, eu quero dizer para vocês que nós cremos que o incentivo mútuo é uma resposta para a solidão. E Paulo vai utilizar 2 imperativos aqui para Timóteo, e que nos ensina como nós podemos incentivar uns aos outros. E qual que é o primeiro imperativo que Paulo diz a Timóteo? Timóteo, mantenha a chama acesa. Timóteo, mantenha a chama acesa. Vamos ler a primeira parte desse texto? Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui diante da sua palavra, dessa carta tão preciosa que o Senhor nos deixou e que tem tanto a nos ensinar. Senhor, nos anima, nos fortaleça, nos encoraje, para que possamos viver a sua vontade. Que o Seu Espírito Santo nos ilumine na compreensão desse texto, para que a sua palavra, de fato, entre nos nossos corações, que nós possamos obedecer tudo aquilo que o Senhor diz. Em nome de Jesus. Amém. Mantenha a chama acesa. Gente, Timóteo era um jovem por quem o apóstolo Paulo nutria uma profunda afeição, de tal forma que lá em Filipenses capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: eu não tenho ninguém como Timóteo. Se eu estou enviando ele, é como se eu estivesse aí presente com vocês. Eu não tenho ninguém como ele. Eu tenho profunda afeição por ele. Eu confio nele, como eu confio em minha própria alma. Tá? E no versículo 4, lá do capítulo 1, nós vemos a intensidade dessa amizade, onde Paulo aqui está lembrando das lágrimas de Timóteo, da última vez que eles se viram, e que estava ansioso para vê-lo. Olha a profundidade da relação que esses dois nutriam, de amizade. Timóteo, eu lembro das suas lágrimas quando nós nos despedimos. Gente, é desse tipo de amizade que nós estamos falando, que nós precisamos nutrir aqui. Essa amizade aqui, onde nós temos profunda afeição uns pelos outros, ao ponto, sim, de chorar, de sentir falta, de lembrar da fé sincera que nós temos. Nós temos ansiedade para vermos uns aos outros. É esse tipo de amizade que as Escrituras querem que nós nutrimos como igreja. E ele lembra que, Timóteo, lembra da sua fé sem fingimento. Então, Timóteo tinha uma fé sincera, uma fé íntegra, onde Timóteo vivia aquilo que ele pregava. Ele encarnava a fé que ele professava. Então, aqui Timóteo já está nos desafiando. O que é fé verdadeira? A fé sincera? Nós vivemos aquilo que nós professamos. Timóteo tinha isso. Aí ele fala: essa mesma fé habitou primeiramente em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Tá? As duas eram judias, que provavelmente ensinaram a Timóteo, na sua infância, as Escrituras do Antigo Testamento. Lá de Gênesis até Malaquias, ensinando Timóteo as Sagradas Escrituras, até que elas chegam ao conhecimento do Evangelho através da pregação do apóstolo Paulo lá em Listra, em Atos capítulo 14. Tá? Anota aí para você conferir na sua casa depois, leia essa história. Tá? E quando Timóteo, e elas chegam ao conhecimento do Evangelho quando Timóteo ainda era adolescente. Então imagina, Timóteo tinha 14, 15 anos de idade quando a sua avó e a sua mãe foram convertidas, e provavelmente ele foi convertido também porque lá em Atos 16, ele é escolhido como cooperador do apóstolo Paulo. Ele já tinha 18, 20 anos de idade, e a carta vai dizer, esse capítulo vai dizer que ele gozava de bom testemunho entre os irmãos de Listra e Icônio, com 18 anos de idade. Fala, não, esse rapaz, esse jovem, um homem de Deus, olha só, o jovem Timóteo, desde cedo já gozando de bom testemunho entre os discípulos do seu tempo. Então, a partir desse momento, em Atos 16, ele caminhou fielmente ao lado do apóstolo Paulo em suas viagens por cerca de 15 anos, até chegar o momento dessa carta, onde ele está com 35 anos de idade. O jovem Timóteo, com 35 anos de idade, pastoreando a igreja de Éfeso. Mas é importante nós sabermos um pouquinho a respeito do jovem Timóteo, para nós compreendermos a força do que o apóstolo Paulo quer dizer nos versos que nós lemos. Porque, ao que tudo indica, Timóteo era um rapaz tímido. Ao que tudo indica, ele era um rapaz introvertido, que tinha dificuldades de liderança.
que relutava diante de tarefas difíceis, que tinha vergonha em falar em público, que tinha dificuldade em falar. Tanto é que lá em 1 Coríntios capítulo 16, o apóstolo Paulo fala o quê? Olha, eu espero que ele não tenha nada a temer quando estiver diante de vocês. Ou seja, ele era um rapaz temeroso, era um rapaz tímido. Ele tinha dificuldade em falar com as pessoas, em comunicar o evangelho, em falar em público. Era introvertido. Além disso, ele era um jovem propenso a doenças. Onde o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, cuida de você. Não beba somente água, beba também vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Das suas frequentes enfermidades. Então, o jovem Timóteo era propenso a doenças. Então, veja só o tamanho do desafio que Timóteo tinha. Jovem, e naquele tempo ele era desprezado, né? Por isso que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, fala, não deixe que ninguém despreze a sua juventude. Então, ele era jovem, de estrutura física fraca, tímido, introvertido, que no momento dessa carta ele está enfrentando uma grande pressão de uma comunidade que está envergonhada do seu melhor amigo e um medo de ter que assumir a liderança da igreja do seu tempo, porque o apóstolo Paulo estava prestes a ser martirizado. Ou seja, a batata quente ia cair na mão dele. E ele, com essas características, tímido, propenso a doença, jovem, tendo que assumir a liderança da igreja do seu tempo. Imagine como estava o coração do jovem Timóteo. A igreja que ele pastoreia, envergonhado do apóstolo Paulo, tendo que assumir a liderança da igreja do seu tempo, tendo que liderar com força, com coragem. E por isso, neste exato momento da carta, sabe como está Timóteo? Desanimado, amedrontado, frustrado, saudoso. O que o apóstolo Paulo faz? Incentiva o jovem Timóteo. Então, diante de tudo isso, o apóstolo Paulo diz, por essa razão, Timóteo, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E que dom é esse aqui? De que dom que Deus está falando, de que o apóstolo Paulo está falando? A autoridade e o poder para ser um ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Timóteo ele foi ordenado pelo próprio apóstolo Paulo para ser um pastor, para ser um mestre. A autoridade de ser um ministro de Cristo. O dom do pastoreio e o dom da pregação. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que mediante o rito da imposição de mãos, e se você já acompanhou alguma ordenação pastoral, é assim mesmo que acontece, né? O pastor se ajoelha, vem os presbíteros, colocam a mão e fazem uma oração, ordenando o pastor a ser um ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Isso substitui o rito da unção com óleo no Antigo Testamento, tá? Então, Timóteo, através da imposição de mãos, o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi revestido de plenas capacidades para ser um ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, Timóteo, você já foi revestido de capacidade, mediante a imposição das minhas mãos. Então, diante da pressão, diante do desânimo, diante do cansaço, diante da frustração, Paulo vira para Timóteo e o incentiva dizendo, mantenha viva a chama do dom que está em você. Timóteo, esse dom já está aí, esse dom já foi concedido a você, mantenha viva a chama. Timóteo, não deixe essa chama se apagar. Timóteo, o dom de Deus está aceso dentro de você, sopre a chama para que ela se expanda. Atice o fogo desse dom que Deus concedeu a você. Faça que essa chama cresça dentro de você. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Faça essa chama acender dentro de você, crescer dentro de você. Deus te deu esse dom para você desenvolvê-lo. E com qual fundamento o apóstolo Paulo ele pode dar esse incentivo a Timóteo? O fundamento é o próprio Espírito, tá? A palavra Espírito que aparece aqui, ela é melhor traduzida como Espírito Santo mesmo, tá? A terceira pessoa da Trindade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus nos deu o Espírito, e o Espírito Santo não produz covardia. O Espírito Santo não é um Espírito que nos conduz à covardia. E por isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, olha, Deus te deu o Espírito, e o Espírito está em você, por isso, não se acovarde. Não se acovarde diante dos desafios. Não se acovarde diante da pressão, porque o Espírito que está em você não é um espírito de covardia. Não tema diante da adversidade, não se acovarde diante das minhas algemas, Timóteo.
Não recue diante da pressão. Não tema a responsabilidade que você está prestes a assumir. Porque o espírito que Deus concedeu não é um espírito de covardia. Isso é uma palavra preciosa para os nossos tempos. Porque nós cristãos nos acovardamos. Diante do desafio de pregar o Evangelho, nós nos acovardamos. Diante do desafio de proclamar o erro e denunciar o pecado do mundo, nós nos acovardamos. Mas o apóstolo Paulo está lembrando a Timóteo, e lembrando a mim e a você, o espírito que está em nós não é um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse é o espírito que está em nós. Um espírito de poder, amor e equilíbrio. Vocês terem uma ideia, gente, a palavra poder vem do grego dunamis. Sabe o que significa? Dinamite. O poder do Espírito Santo é explosivo. Então é traduzido como poder, força e capacidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo? Pare de olhar para as suas limitações. Pare de olhar para a sua timidez. Pare de olhar para as suas incapacidades. Pare de olhar para as circunstâncias. Porque a capacitação para a obra que Deus está te chamando para realizar não vem de si mesmo. Quem te capacita é o Espírito Santo de Deus e Ele é poderoso. Esse Espírito que está em nós. Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Quem edifica a igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Timóteo, você pode ser incapaz. Você pode ser fraco, mas o Espírito Santo é poderoso. E é nele que nós confiamos para fazer a obra que Deus nos deixou. O grande problema quando nós falamos de evangelização, de pregação de evangelho, é que nós focamos nas nossas limitações. Ah, pastor, eu não sei falar, eu sou tímido, eu não sei desenvolver bem, né? Eu não sei conversar direito, quando eu vou conversar, me embanando todo. Mas não está em você. Você pode ser fraco, limitado, mas o Espírito que está em você é poderoso, é Ele quem faz a obra de Deus. Confie nisso, Timóteo. Confie nisso, igreja. Mas o apóstolo Paulo também utiliza aqui a palavra amor. Nós devemos nos lembrar que o Espírito Santo nos conduz ao mesmo amor que houve em Cristo Jesus. Um amor que sangra e que morre para dar vida a quem não merece. Esse é o amor de Jesus. Um amor que se sacrifica. O que o apóstolo Paulo está dizendo então, Timóteo? O Espírito que está em você é um Espírito não apenas de poder, mas um Espírito de amor. Por isso você pode estar frustrado, Timóteo, porque a igreja que você pastoreia me abandonou. Mas não fique ressentido com isso, continue amando eles. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A igreja feriu você, Timóteo. A igreja me abandonou. Continue amando eles. Continue se sacrificando por eles. Faça tudo motivado pelo mesmo amor que houve em Jesus. Um amor que se sacrifica em favor dos outros. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Não desista da sua igreja. Não desista da igreja de Éfeso. Continue pastoreando eles com amor. Compreenda a dor desse povo. Não fique chateado, ressentido porque eles me abandonaram. Ame-os com o mesmo amor que houve em Cristo Jesus. Mas Paulo também utiliza a palavra aqui, equilíbrio, né? O espírito que Deus nos deu é um espírito de equilíbrio, de temperança, de sobriedade. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, não seja guiado pelas suas emoções. Não seja guiado pelas suas emoções. Está difícil? Você está sofrendo pressão? Está chateado? Está magoado? Coloque as suas emoções no seu devido lugar. Porque o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de equilíbrio. Nós não somos governados pelas nossas emoções. Nós não somos governados pelo nosso coração. Nós somos o povo do equilíbrio. E o apóstolo Paulo está dizendo, tenha calma então sobre pressão, Timóteo. Seja sóbrio. Não seja rígido demais, nem seja leviano demais, seja ponderado. E que palavra preciosa para os nossos tempos, não é verdade? Como nós precisamos de equilíbrio. Nós vivemos num tempo de cabo de força. Uns puxam mais para a direita, outros puxam mais para a esquerda. O Espírito que Deus nos deu é um Espírito de equilíbrio. Isso é muito difícil. Porque às vezes nós somos duros demais. Às vezes nós somos moles demais. Às vezes nós somos radicais demais. Às vezes nós somos liberais demais. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Timóteo, o Espírito que está em você é um Espírito de equilíbrio.
Não seja governado pelas suas emoções. Governe-as. Discipline as suas emoções. Pare de fazer as coisas por impulso, Timóteo. Governe as suas emoções. Seja ponderado. Esse é o Espírito que está em nós. Mas o que tudo isso tem a ver com a gente? Né? O apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo: pastor, o que isso tem a ver comigo? Né? O que isso tem a ver com a solidão? Gente, o dom que Deus concedeu a Timóteo tinha como propósito a pregação da palavra, a proclamação do evangelho e a edificação do povo de Deus, não é isso? Deus revestiu Timóteo de dons para isso: pregar a palavra, proclamar o evangelho e edificar o povo de Deus. Gente, vocês foram chamados com o mesmo propósito. Sabe qual é o propósito de Deus para nós? Sermos como Jesus, tornar Jesus conhecido ao mundo. Esse é o propósito da sua vida. Se você é um discípulo de Jesus, este é o seu propósito. Ser como Jesus e tornar Jesus conhecido ao mundo. E Deus também concedeu dons para que você realize o propósito de tornar Jesus conhecido. Porque o dom da pregação, do ensino, não são os únicos dons que existem nas Escrituras, ou é? Não, Deus também concedeu a vocês dons, para vocês tornarem Jesus conhecido. Os dons da misericórdia, da fé, da generosidade, da hospitalidade. Deus concedeu dons a vocês também, igreja, para que Cristo Jesus seja conhecido. Mas a pergunta que você deve fazer é: o que aconteceu no meio do caminho? Por que essa chama se apagou dentro de você? Você já parou para se perguntar isso? No início da caminhada cristã, você estava naquele fervor, naquela paixão. O que aconteceu? Por que essa chama se apagou dentro de você? Você se lembra daqueles momentos de profunda intimidade com Deus, onde você orava: Senhor, eu te entrego tudo. Te entrego todos os meus sonhos, todos os meus planos, todos os meus desejos, eu te entrego tudo. Lembra daquelas orações: Senhor, eu sou teu, faço o que o Senhor quiser de mim. Senhor, eu largo tudo para seguir o Senhor e fazer o que o Senhor quer. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Tenho certeza que no início da sua caminhada cristã você orava dessa forma. O que aconteceu no meio do caminho? Que essa chama se apagou. Talvez, assim como o jovem Timóteo, você se deparou com as suas limitações internas. Mas Paulo nos lembra: a capacitação não vem de você. Vem do Espírito que o Senhor nos concedeu. É o Espírito Santo que é poderoso, não você. Não são suas limitações, não é sobre você. O Espírito que Deus te deu e que habita em você é poderoso. Tudo que você deve a Ele é obediência. Porque quem convence, quem faz, quem aplica é o Espírito Santo de Deus. Talvez, assim como o jovem Timóteo, você está ferido, né? Você se frustrou com a igreja do Senhor Jesus. Você teve experiências que não foram boas. Você sai de lá machucado. Fala: pastor, eu estou ferido. Estou machucado. Mas Paulo nos lembra que o Espírito nos conduz ao mesmo amor que houve em Cristo Jesus. E preste bem atenção nisso. Não houve ninguém que foi mais ferido pela igreja do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso nós não desistimos da igreja. Tenho certeza que você nunca foi crucificado pela igreja. Nunca foi marretado pela igreja. Nunca foi sepultado pela igreja. O Senhor Jesus, sim. E por isso nós não desistimos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso os grandes homens de Deus não desistiram da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer: eu sofro dores de parto, para que Cristo seja gerado em vocês. Ninguém foi mais ferido pela igreja do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso nós não desistimos do povo de Deus. Por isso deixe que Ele cure as suas feridas. E continue lutando pelo povo de Deus. Talvez, assim como o jovem Timóteo, você é levado pelas ondas das emoções. Quer jogar tudo pro alto quando as coisas não estão bem.
quer desistir no meio do caminho. Mas Paulo nos lembra, o espírito que Deus nos deu é um espírito de equilíbrio. Equilíbrio. Não somos guiados pelas nossas emoções. Nós as disciplinamos e as colocamos no devido lugar. Nós não somos como a nossa cultura que age por impulso, que segue o nosso coração. Não, nós colocamos as nossas emoções no devido lugar para que possamos obedecer a Deus. Mas o que isso tem a ver com a solidão? Não é verdade? Falam aqui de solidão. O que isso tem a ver com solidão? Você sabia que o sentimento de solidão está intimamente ligado à falta de sentido e propósito? Que uma pessoa pode sentir um vazio existencial porque não sabe o que está fazendo no mundo? Você já ouviu falar de um homem chamado Viktor Frankl? Alguém aqui já ouviu? Viktor Frankl? Ele foi um judeu austríaco que sofreu em campos de concentração nazista, inclusive no conhecido Auschwitz, onde nesses campos ele perdeu os pais, ele perdeu o irmão e ele perdeu a esposa. Então pense na tragédia que esse homem viveu. Nos campos de concentração ele começou a observar o comportamento humano em condições limite, onde ele percebeu que os prisioneiros que conseguiam encontrar um propósito para viver tinham mais chances de sobreviver. Aqueles que tinham um sentido, um propósito de vida, tinham mais chances de sair vivos de lá. E olha que interessante que ele afirma. A frustração existencial muitas vezes resulta em tédio, apatia e solidão. Está dizendo, a falta de propósito existencial produz isso. O homem moderno, ele está falando do homem do nosso tempo, tá? É em grande parte um homem desorientado. Não sabe mais o que fazer, nem por que fazer. Porém, aqueles que têm um porquê para viver, podem suportar qualquer como. Gente, nós sabemos o propósito pelo qual nós vivemos, não sabemos? Nós vivemos para Deus. O nosso propósito é ser como Jesus e fazê-lo conhecido. Nós somos o povo que tem um propósito. E nós precisamos incentivar uns aos outros aqui a cumprirmos esse propósito. Porque é isso que nos move. E o apóstolo Paulo tinha plena consciência desse propósito. Plena consciência. Porque quando nós cumprimos o propósito de Deus de ser como Jesus e fazê-lo conhecido, existe uma voz que vem do alto e diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É movido por esse propósito que no capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo declara: todos me abandonaram, ninguém se compareceu na minha defesa, mas Deus permaneceu ao meu lado e me deu forças. E Ele vai me conduzir a salvo ao seu reino celestial. Esse é o propósito que nós temos. E por isso nós nunca estaremos sozinhos. Porque quando nós somos movidos por esse propósito de ser como Jesus, de fazer Jesus conhecido, nós temos a garantia: Deus está conosco. Nós nunca estaremos sozinhos. E por isso, quando nós nos movemos, incentivamos uns aos outros aqui a cumprirmos os nossos propósitos, nunca nos sentiremos sozinhos. Que teremos uns aos outros e a garantia: Deus está conosco. Deus está conosco. Por isso, meu irmão, minha irmã, mantenha a chama acesa. Sonde o seu coração, onde foi que a chama se apagou. O dom de Deus está em você, faça crescer essa chama, desenvolva esse dom, para que você continue cumprindo o propósito de Deus, de ser como Jesus, de fazer Jesus conhecido. E por último, o apóstolo Paulo lhe dá um outro imperativo para Timóteo. Timóteo, suporte comigo os sofrimentos. Esse é o convite do apóstolo Paulo para Timóteo. Ninguém gosta muito desse convite, né? Chega um convite na sua casa, suporte comigo os sofrimentos. Esse é o imperativo do apóstolo Paulo: Timóteo, suporte comigo os sofrimentos. Então olha só, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador. Cristo Jesus, Ele tornou inoperante a morte
e trouxe a vida, a luz e a imortalidade por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo vira para Timóteo e afirma o quê? Timóteo, vai viver sua vida. Viver para o Evangelho não vale a pena, Timóteo. Olha onde eu vim parar, Timóteo. Estou numa prisão, fracassei na vida, sou considerado um criminoso. Vai fazer sua vida no Império Romano, vai enriquecer, vai fazer outra coisa da vida. Abandone esse tal de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Não, né? Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho. Ninguém se orgulha de ter um amigo criminoso, não é? Ninguém se orgulha de ter um amigo que está em cadeias, que tem uma tornozeleira eletrônica. Quando a gente vê uma tornozeleira eletrônica na rua, a gente atravessa a rua, né? Ninguém se orgulha disso. Ninguém se orgulha dessas coisas. Naquele tempo também não. Gente, Paulo, no Império Romano, era um criminoso. Ele era um criminoso. Estava sob julgamento. Muitos se envergonharam por serem associados a ele. A igreja de Éfeso, por exemplo, se envergonhou. Não quero estar associado a um criminoso. Era isso que o apóstolo Paulo era considerado pelo Império Romano. Mas o que Paulo está dizendo a Timóteo? Não se envergonhe de testemunhar de Cristo Jesus, mesmo que isso cause prejuízos para você. Não se envergonhe de proclamar o evangelho daquele que salvou você, mesmo que isso te leve para a prisão, Timóteo. Porque o nosso Senhor também foi preso injustamente, não foi? O inocente morreu pelos pecadores. Timóteo, nosso Senhor também foi morto. Também sofreu as consequências de viver retamente. Nosso Senhor foi considerado maldito por ser pendurado no madeiro, mas isso resultou em nossa salvação. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, eu não sou prisioneiro de Nero, esqueça essa história, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Eu estou aqui por causa do evangelho de Cristo Jesus. E esse é o maior título que alguém pode alcançar nessa história, nessa vida, ser prisioneiro de Cristo Jesus. Estar preso a Ele, estar acorrentado a Ele. Timóteo, podem me considerar um criminoso no Império Romano, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui por causa de Cristo, por isso suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Gente, aos olhos do Império Romano, o apóstolo Paulo era um fracassado, um criminoso, um maldito, um desprezado. Era isso que ele era aos olhos do povo daquele tempo. Se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos tempos, a gente ia declarar a mesma coisa. Olha que fracassado. Não foi fazer concurso público, ficou pregando evangelho, olha o que deu. Não fez o concurso da Minha Casa Minha Vida, não comprou o carro do ano. Aí a conversa dos vizinhos, gente, você viu o que deu do apóstolo Paulo? Eu falei para ele não fazer isso. Eu falei para ele economizar dinheiro, guardar a boquinha dele fechada. Nos nossos tempos, o apóstolo Paulo também seria considerado um fracassado, um criminoso, um maldito. Mas aos olhos de Deus, ele era verdadeiramente abençoado. Porque ser abençoado à luz das Escrituras é nós permanecermos fiéis ao chamado que Ele nos deu. Isso é ser uma pessoa abençoada aos olhos de Deus. Você ser fiel a Ele. Mesmo que isso te custe tudo. Não foi isso que o Cristo Jesus disse no Sermão da Montanha? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa de mim. Grande é a recompensa nos céus. O que ele está dizendo? Felizes são aqueles que são perseguidos por minha causa. Bem-aventurados são. Porque para esses, grande é a recompensa no céu. Esse é o olhar de Jesus. A verdadeira bênção, a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade. Sermos fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, não se envergonhe. Não olhe para mim como um coitado, não olhe para mim como um criminoso. Timóteo, eu estou sofrendo os sofrimentos de Cristo. Timóteo, os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada em nós. E eu estou prestes a chegar lá, Timóteo, não se envergonhe, Timóteo, não se envergonhe.
todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Alguns? Todos. Se você quer levar o Evangelho de Jesus Cristo a sério, todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Agora você entende porque esse evangelho não enche igreja, né? Todos que querem seguir Jesus, levá-lo a sério, serão perseguidos. Gente, a Bíblia também defende uma teologia da prosperidade, mas uma prosperidade na eternidade. Aqui nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Nós estamos aqui para compartilhar os sofrimentos de Cristo. E por isso o apóstolo Paulo refresca a memória de Timóteo, lembrando para ele do quê? O Evangelho. Timóteo, deixa eu lembrar você do Evangelho, para você voltar a lembrar do porquê você não deve se envergonhar. Porque o Evangelho que nós carregamos é glorioso, por isso você não deve se envergonhar. Então eu vou lembrar para você disso, Timóteo. Olha só, Paulo lembra a Timóteo a essência do Evangelho. Timóteo, ele nos salvou dos nossos pecados. Ele nos libertou da escravidão de Satanás. Ele nos libertou da justa condenação divina pelos nossos pecados. Ele nos chamou para vivermos em santidade, que é a vida satisfatória de fato. Timóteo, isso não é por causa do que nós fazemos. Não é porque nós somos bons. Você se lembra da minha história, Timóteo? Eu persegui a igreja do Senhor Jesus, mas a graça dele me alcançou. E ele não me cobrou nada por isso. Ele me alcançou sem eu merecer, porque ele é gracioso. E ele decidiu me alcançar. Essa é a essência do Evangelho. Cristo Jesus nos salvou. Vocês têm que se lembrar da realidade da qual vocês foram tirados, da qual eu fui tirado. A realidade pecaminosa nunca nos deu nada. Olha quantas feridas nós carregamos porque nós fizemos coisas que desagradam a Deus. Olha quantas mágoas nós carregamos por vivermos em desobediência a Deus. Sobre nós estava o juízo de Deus. E você deve refletir sobre isso. O inferno é terrível, ele nos libertou disso por meio de Cristo Jesus. Timóteo, olha o que ele fez, ele nos salvou. E nos chamou para viver uma vida santa. Timóteo, ele nos chamou para viver a vida dele. Gente, ele nos liberta dos nossos pecados. E compartilha conosco a vida do próprio Deus. Nos chamou para vivermos em santidade. Sem nós merecermos isso. Porque nós não merecemos. Eu tenho certeza que ninguém aqui subiria ao céu e falaria, Senhor, deixa eu entrar porque eu sou bom. Ninguém tem essa ousadia, porque nós não merecemos. Mas Ele fez isso porque Ele é gracioso e Ele decidiu nos amar e nos salvar. É graça imerecida que foi concedida a nós. Que agora somos participantes da natureza divina. Olha que maravilhoso. Essa é a essência do Evangelho. Ele nos salvou e nos chamou para vivermos a sua vida. Mas Paulo também lembra a Timóteo a origem do Evangelho. Timóteo, ele não decidiu isso agora. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus antes de nascer o mundo. Mesmo antes de existirmos, Ele nos amou e nos escolheu. Porque Ele nos ama. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é gracioso. Meu irmão, antes de você existir, antes de sequer saberem da sua existência, antes de um mundo existir, Ele escolheu você. Porque Ele amou você. Porque Ele estendeu a você a sua misericórdia, a sua graça. Por isso, uma graça que nasce na eternidade, ninguém pode remover na história. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, ninguém pode tirar de mim aquilo que já foi decretado lá na eternidade. Nero não pode tirar isso de mim. O Império Romano não pode tirar isso de mim. A prisão não pode tirar isso de mim. Porque uma graça que nasce antes do mundo existir, não pode ser removida na história. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 vai dizer, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nada.
O que é nada? Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, Timóteo, não se envergonhe. Nosso evangelho é glorioso. Mas Paulo ainda lembra para Timóteo o fundamento do evangelho. Timóteo, essa graça não aconteceu apenas na eternidade, ela se revelou a nós pela manifestação do Filho de Deus, Cristo Jesus. Essa graça tem nome, essa graça que se encarnou e é Cristo Jesus que morreu pelos nossos pecados, Timóteo. Que morreu por mim e por você. Que morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Que carregou sobre si os nossos pecados para nos oferecer o seu perdão. Que carregou as nossas feridas para nos dar a sua cura. Essa graça, Timóteo, está manifestada, revelada, concreta em Cristo Jesus. Sabe o que o sacrifício de Jesus Cristo fez? Timóteo, ele tornou inoperante a morte. A morte não é amedrontadora. Nós podemos morrer, mas ela não é assustadora mais, porque se nós morremos com Cristo, com Ele nós viveremos. Timóteo, nossa alma não está morta mais, Cristo Jesus nos deu vida. Mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Nossa alma estava morta, não tinha condições de se relacionar com Deus, agora sim. Nós estamos vivos para Deus. E Timóteo, não há o que temer, porque nós não sofreremos a segunda morte, que é a condenação. Porque Cristo Jesus carregou sobre si a nossa condenação. E sabe o que Ele trouxe à luz? Vida e imortalidade. Essa é a promessa para aqueles que creem em Cristo Jesus, promessa de vida e imortalidade, onde a morte não nos atingirá nunca mais. Gente, é Paulo que está dizendo isso aqui. Alguém que está prestes a morrer, alguém que está prestes a ser decapitado, está gritando para Timóteo: Cristo destruiu a morte. Por isso não há nada a temer. Por isso não se envergonhe do Evangelho. Se Ele destruiu a morte, Timóteo, não há mais nada a temer. Por isso participe comigo dos sofrimentos de Cristo Jesus. Não se envergonhe do Evangelho. Gente, esse é o Evangelho que nós professamos. Você tem vergonha disso aqui? Não, você olha para isso aqui e diz: isso é glorioso. Não existe nada no mundo como isso aqui, porque não existe. Não se envergonhe da mensagem que você carrega. Não se envergonhe disso. Gente, e aqui comunicando para nós como igreja, a tendência daqueles que se sentem solitários é dizer: ninguém se importa comigo. Ninguém liga para mim. Ninguém me manda uma mensagem. Ninguém me ama. Mas olha aqui para o apóstolo Paulo. Numa prisão, num calabouço, prestes a morrer por conta do Evangelho de Cristo Jesus. É Ele quem chama Timóteo para participar dos seus sofrimentos. Sabe o que isso nos ensina? Nós devemos compartilhar os nossos sofrimentos uns com os outros. Você deve chamar as pessoas para participar dos seus sofrimentos. E nós, como igreja, temos liberdade para fazer isso. Quando as coisas estiverem difíceis, nós ligarmos para alguém daqui e falar: pastor, Jonathan, sofre comigo. Não está fácil. Juninho, sofre comigo. Isso tem que partir de nós. A gente espera que as pessoas venham até nós, que nos sirvam. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando que chame as pessoas para participar com você dos seus sofrimentos. Gente, esse é o desejo que nós temos para essa comunidade, para essa igreja. Que nós possamos incentivar uns aos outros. Mantenha a chama acesa, completa a corrida, continua, persevera. Compartilha comigo os sofrimentos. Suporta comigo. Que a gente possa sofrer junto. Carregar os fardos uns dos outros. E nos lembrarmos que o Evangelho que nós professamos é glorioso, não tendo que nós nos envergonharmos. Concluindo, gente, a tradição conta que Timóteo
foi martirizado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Incentivado pelo seu amigo Paulo, ele manteve viva a chama do dom que estava nele. Ele cumpriu o seu propósito e, assim como Paulo, ele combateu o bom combate. Ele completou a carreira. Guardou a fé. Gente, eu não sei se vocês sabem o porquê eu estou aqui hoje. Porque eu estou aqui pregando para vocês. No momento crítico da minha história, onde eu queria largar tudo, inclusive o ministério pastoral. Um grande amigo meu, que alguns de vocês conhecem, chamado Rodrigo Dias Gomes, pastor da Igreja Presbiteriana Boa Vista. Ele virou para mim e falou: Paulo, não desista. Deus concedeu esse dom para você. Mantenha viva a chama do dom que está em você. Não abandone isso. Ele suportou comigo os sofrimentos. E ele me incentivou. Se não fosse pelo incentivo que ele tivesse me dado, eu não estaria aqui hoje. Deus usou a vida dele para eu estar aqui hoje, comunicando para vocês o Evangelho de Cristo Jesus. Ele comunicou para mim: mantenha viva a chama, e suportou comigo os meus sofrimentos. É isso que nós devemos fazer uns com os outros. Aqui ser um lugar de incentivo, não de julgamento. Aqui ser um lugar de suportarmos uns aos outros, sofrermos juntos. Para que, assim como Timóteo não abandonou a carreira por causa do incentivo do apóstolo Paulo, assim como eu não abandonei a carreira por causa do incentivo do meu amigo, nós possamos fazer isso uns pelos outros. Assim nunca nos sentiremos sozinhos. Amém? Quero orar por você. Vamos orar? Pai querido, bendizemos o seu nome. Pelo seu glorioso Evangelho. Pelo presente que o Senhor nos concedeu, que é Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome, porque o Senhor nos salvou. E o Senhor nos chamou para vivermos com o Senhor. E nós não merecemos isso. Isso é graça, dádiva, dom do Senhor. Louvado seja o seu nome, porque desde antes da fundação do mundo, o Senhor já colocou os nossos nomes lá. O Senhor nos escolheu. E não por causa de nós, mas porque o Senhor é assim. O Senhor é amoroso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso. E ninguém pode tirar isso de nós. Sua graça não pode ser removida, não pode ser alterada, não pode ser diminuída. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome, porque essa graça se manifestou em Cristo Jesus. O nosso Senhor, que é cheio de graça, cheio de verdade, que anulou a morte, o poder da morte, e trouxe para nós esperança de vida eterna. Ó Senhor, nos ajude a vivermos esse Evangelho. Que nós como igreja sejamos incentivadores uns dos outros. Que nós como igreja suportemos os sofrimentos uns dos outros. Para que todos nós completemos a carreira que o Senhor nos deu. Todos nós cheguemos, cruzemos a linha de chegada. Até chegarmos lá, no lugar onde o Senhor habita. Onde não haverá mais morte, choro, nem mesmo solidão. Porque a sua presença inundará todas as coisas. Consola os nossos corações. Senhor, cura as nossas feridas. Que a sua presença se manifeste, Senhor, renovando a nossa vida. Em nome de Jesus. Seja Deus gracioso para conosco. E nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Para que se conheçam na terra os seus caminhos e entre todos os povos a sua salvação. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estabelece o seu reino no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tenha misericórdia de nós, pecadores. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida. Renova o mundo inteiro, para a glória do seu nome. Amém e amém. Uma boa semana a todos. Deus abençoe a sua vida.